Boa noite, meu nome é Brenda e sou da Tradução LB. Obrigado por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Covid-19 e também sobre como o Japão será afetado caso aconteça a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, primeiro vamos falar sobre o Covid-19 e para você que quer saber, eu acompanho o jornal Asahi. Nesse momento que eu gravo o vídeo, os dados mais recentes que eu posso passar para vocês é de ontem, ok? Então, ontem, gente, tivemos 84.221 novos casos do Covid-19 e esse número, ele não tá aumentando, mas ele não está abaixando. Então, todo dia, em médio, tá na faixa de 80 ou 90 mil pessoas que são novos casos. Também tivemos 236 mortes e esse número está aumentando. O motivo é porque no começo dessa sexta onda, nessa variante Omicron, era primeiro as crianças e jovens que estavam contraindo. Agora, são muitos idosos que estão contraindo esse vírus e os idosos, né, às vezes já têm alguma outra doença ou já não estão muito bem de saúde e acaba falecendo por causa disso. Então, a maioria dessas 236 pessoas são pessoas idosas, ok? E também, uma coisa muito importante que está sendo divulgada aqui é que, né, o governo japonês divulgou que nesses últimos 7 dias foram 5.740 casos, né, que as pessoas passaram mal, chamaram a ambulância, mas não acharam um hospital de imediato. Dessas 5.740 pessoas, somente 2.067 que era Covid. O restante era pessoas que passou mal, que não tinha nada a ver com Covid, mas que não acharam hospital de imediato. E isso é devido ao Covid, porque tem muita gente, né, que está ruim, ok? E também o governo japonês, né, no caso o Ministério da Saúde, divulgou que tem a possibilidade do soro para o Covid-19 ficar em falta. Então, que para os médicos, né, que a primeira opção, né, não seja de imediato o soro e que seja substituído por algum remédio, né, de tomar, para não acontecer de faltar esse soro. O primeiro-ministro também irá fazer um pronunciamento nesse dia 17, nessa sexta-feira, para explicar então sobre essa sexta onda. Ele vai prolongar também o pré-estado de emergência. Eles vão estar abrindo as fronteiras novamente um pouquinho, tá bom? Então, no final dessa semana, o nosso vídeo vai ser o resumo desse pronunciamento, mas para passar, né, os detalhes, eu preciso esperar sair a nota, principalmente na questão das fronteiras. Então, é por isso que eu vou deixar para o final de semana, ok? E quero passar para vocês também a experiência, né, que eu tive semana passada. Semana passada, uma seguidora do nosso canal entrou em contato comigo, dizendo que estava com Covid, o que ela tinha que fazer e tal. E aí eu expliquei, né? Não, você pode procurar um médico, né? Quer dizer, tem que procurar um médico e tal, e falando. E foi quando ela falou pra mim, Brenda, eu não estou achando hospital. Aí eu já começo... eu não gosto assim quando a pessoa vem assim falando que não tem hospital, porque a gente lembra das últimas vezes, né, que o pessoal me ligava falando que não tinha hospital, mas eu não posso fazer nada se não tem hospital, né? Eu desejaria muito nesse momento ser médica para poder atender todo mundo, mas aí a gente fica assim, só ouvindo as pessoas desesperadas sem poder fazer nada. Eu falei, ai meu Deus, ai. Aí eu perguntei, onde você mora? Ela falou, eu moro em Tóquio, Shinjuku. E eu falei, ai, lá é onde tá tendo muitas infecções. Né? Eu falei, só que ela foi procurando, à tarde ela já tinha achado uma clínica para atendê-la e graças a Deus esse médico é muito bonzinho, ele liga para ela, pergunta se tá tudo bem e, né, então a clínica já comunicou o Hokenjo. E lá em Shinjuku foi muito rápido, eles ofereceram um hotel, mas ela escolheu ficar em casa. Então eles entregaram, né, essa cesta básica para ela. E eu achei, o interessante que eu achei dessa cesta é que ela é bem generosa. Eles entregaram então para ela marcas assim de boa qualidade. E também entregaram assim, eu acho que essa cesta aqui deve ser pronta, porque são coisas assim para a família, né?
E também entregaram para ela um aparelho para ela poder medir o oxigênio do sangue dela, para ela poder saber quando ir em uma emergência ou não. Então, depois que o Rokkenjo foi acionado, eu achei assim que o suporte foi legal, que foi bem rápido, né? Por quê? Porque tem cidades aqui, pessoas que estão me ligando, que já tipo faz 4 dias, mas o Rokkenjo não ligou. Porque tá sobrecarregado, a cidade está sobrecarregada, é interior, não tem pessoas para trabalhar no Rokkenjo, e aí as pessoas ficam sem apoio do Rokkenjo. Isso tá acontecendo, tá? Então em Shinjuku tá assim, ela foi bom o caso dela, mas tem muitos lugares que o Rokkenjo tá sobrecarregado e é muito difícil falar com o Rokkenjo. Então, ainda, gente, temos que nos cuidar, ok? O Omicron, ele não tá matando um monte de gente, mas são muita pessoa doente, acaba prejudicando, né, também muitas áreas, né, do nosso dia a dia, ok? Então, sobre isso, né, que é o Covid-19, então, no final de semana vamos trazer aqui a tradução do pronunciamento. E agora vamos falar também sobre como que o Japão pode ser afetado caso aconteça a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. Em primeiro lugar, se realmente acontecer uma guerra, né? Se o Japão vai tipo enviar soldado, se ele vai lá, né, para a guerra, de imediato, gente, pela lei do Japão, que a lei do Japão fala que o Japão ele não vai fazer guerra com ninguém, então na teoria o Japão não vai participar da guerra, assim, com soldados, na teoria, tá? Por causa dessa lei. Mas quando foi os Estados Unidos lá no Afeganistão, eles enviaram soldado depois, né? Então a gente não pode falar que nunca, né? Mas no caso é mais difícil, ok? Então o que pode acontecer? O que pode ser afetado, né? Sim, a economia será afetado, né? Mas no caso, a Europa tá falando, né? Se a Rússia invadir a Ucrânia, ela vai entrar então com sanções econômicas, né, que seria suspensão de importação e exportação. Foi isso que a Europa falou para a Rússia. E a Rússia então falou, né, que se eles começarem com isso, né, de não poder, de suspender importação e exportação, eles vão parar de fornecer o gás, que eles fornecem o gás, né? E a Europa depende 40% da Rússia. O gás da Europa, 40% vem da Rússia. Então tem a Rússia, tem a Ucrânia, tem a Europa, e aí passa assim, então tem que passar pela Ucrânia para chegar o gás na Europa. Então aí a Rússia está falando, então vocês não vão ter o nosso gás. Aí os Estados Unidos então pediu para o Japão, agora vamos falar do Japão. O Japão recebe o gás da Austrália, Malásia e Catar. Então, o Japão recebe desses 3 lugares, né? E como não tem nada a ver com a Rússia, aí então os Estados Unidos falou, ó, Japão, então você pega o seu gás e divide com a Europa. E o Japão falou, ok. Então, se caso acontecer essa guerra, né, e a Rússia realmente parar de fornecer o gás para a Europa, o Japão vai dar uma parte do seu gás para a Europa. O governo japonês disse que primeiro, né, ele vai deixar uma quantidade suficiente para a sua população e o restante vai passar para a Europa. Foi isso que foi falado pelo governo. E, gente, uma coisa interessante é que a eletricidade do Japão, 40% é produzida por esse gás. E esse gás também é usado quando a gente vai fazer o arroz, né? Quando a gente vai fazer a comida, também é usado esse gás. Então, esse gás para o Japão é muito importante. Então, no caso, tá passando, né, nas matérias de que esse gás pode ficar um pouquinho mais caro. Afinal, ele já está sendo vendido por um preço 20 vezes mais caro comparando com 2 anos atrás. Então, pode ser que ele fique mais caro caso realmente isso aconteça, ok? Então, a economia vai ser afetada e mais esse gás. Por enquanto, é isso que está sendo divulgado. E o Japão também disse que estará ajudando a Ucrânia com 100 milhões de dólares. Isso, né, já foi decidido que ele vai estar ajudando a Ucrânia com 100 milhões de dólares. E em relação a
tá sendo divulgado também, né, que uma parte do exército da Rússia saiu, né, da parte que é bem próxima às fronteiras, mas tá sendo divulgado que ainda tem 150 mil soldados ali. Então, eles estão falando que ainda continua assim aquela pressão. Então, esse aqui, né, é um assunto que a gente vai estar de olho, tá? Para poder passar tudo para vocês, pra gente estar preparado, né, para a economia, né, ou alguma coisa que for afetado aqui no Japão, ok? Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Foi um vídeo bem curtinho para falar para vocês sobre o Covid-19, sobre a possível guerra da Rússia contra a Ucrânia. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe essa noite, a sua semana, e qualquer novidade voltamos aqui. Até o próximo vídeo.